Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga. Bem-vindo ao canal do pastor Bruno Weiser. Eu sou o Bruno Weiser, sou pastor. Esse canal aqui é o meu canal, é o seu canal, é o nosso canal exclusivo de orações. Todos os dias nós estamos nos reunindo para fazer orações. E já desse início nós estamos fazendo fixo todos os dias a oração da meia-noite. Eu quero já te agradecer por você estar assistindo esse vídeo. Eu quero te pedir que você se inscreva nesse canal, que você ative as notificações, que você mande para a sua rede de contatos, amigos, parentes, vizinhos, familiares, para que você também contribua com esse canal e que você deixe aqui seu testemunho, que você deixe aqui os seus comentários, que é muito importante. Você fazendo isso, você vai estar ajudando o canal, porque quando isso não é feito, quando não se dá o joia, quando não se dá o like, quando não se comenta, o algoritmo da plataforma entende que o vídeo ele não é bom. Amém? Nós estamos começando. Do primeiro vídeo até hoje, muita coisa já está melhorando e vai melhorar cada vez mais, mas o mais importante é o propósito desse canal, o mais importante é o conteúdo. O conteúdo é a nossa vida de oração. Todos os dias nós estamos fazendo a oração da meia-noite para consagrar o dia que vai começar, consagrar as nossas vidas. Amém? Dito isso, esses recados iniciais, vamos para a palavra do Senhor. Antes de nós fazermos a nossa oração, como é de costume, como sempre eu faço aqui, nós sempre deixamos uma reflexão da palavra. Eu queria deixar uma reflexão que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16, que diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Olha que interessante. A palavra, ela vai nos narrar que tudo começou com a oração. O texto vai dizer: aconteceu que indo nós para o lugar da oração. Então é muito importante, porque são pilares inegociáveis da nossa vida cristã, são pilares inegociáveis da nossa vida com Deus, a oração. Então o primeiro pilar sempre será a palavra. Por isso que é um canal de oração, sim, mas antes de nós orarmos, nós sempre devemos
precisamos e necessitamos fazer uma reflexão bíblica, uma reflexão escriturística, uma reflexão da palavra. Por quê? Porque a palavra, ela é a base, ela é o fundamento de todas as coisas. Talvez a sua vida foi uma correria nesse dia que se passou, talvez os seus afazeres tenham te afogado, talvez as preocupações da vida tenham te impedido. E a importância desse momento aqui é que agora você vai parar tudo que você está fazendo e antes de começar a fazer uma oração direcionada, você irá ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra ela vai ecoar no seu espírito, ela vai reverberar na sua alma, ela vai encontrar lugar no seu coração, ela produzirá um efeito na sua mente, ela vai te moldar. A palavra ela vai te formatar, a palavra ela vai te lapidar, a palavra ela vai te estruturar. Então a palavra nos diz que tudo começou quando eles foram para um lugar de oração. Então, o segredo dos homens do passado, o segredo dos homens e mulheres do presente e o segredo dos homens e mulheres de amanhã não mudou. Na verdade, não é um segredo. Na verdade, é um pilar. Na verdade, é um estilo de vida. Um estilo de vida pautado na palavra, pautado na oração. Então, o texto nos diz que eles começaram, eles saíram, eles iniciaram, eles foram para um lugar de oração. Então veja bem, lugar de oração vai ser um tempo que você vai separar a Deus, você vai destacar das suas 24 horas um horário para estar com Deus. E um segundo ponto, você vai destacar um lugar físico separado para que você ore. Por quê? Porque quando nós estamos com Deus, não podem haver distrações. Quando nós estamos com Deus, nós temos que nós temos que voltar toda a nossa atenção para o Senhor. Nós precisamos, nós devemos, nós necessitamos volver. Nós precisamos dedicar a nossa atenção. Então, a primeira coisa que você está aprendendo aqui hoje, que você está refletindo hoje, que oração é um estilo de vida. Oração, ela é diária. Todos os dias você precisa separar um tempo para a oração, que é um lugar temporal nas suas 24 horas, na sua agenda, que é inegociável, e você precisa também ter um lugar separado, onde que não haverão interferências, em que não haverá distrações, não haverão distrações para te interromper. Agora, a segunda coisa que nós aprendemos aqui nessa reflexão é que a partir do momento que eles vão para a oração, uma jovem agora, que ela era possuída de um espírito de adivinhação, ela começa agora a seguir esses homens de Deus. E veja bem, ela falava algo que aparentemente era verdade, era verdadeiro. E era de fato verdade, não apenas na aparência, mas no conteúdo. Aqueles homens e aquelas mulheres que estavam ali, aquela igreja em formação naquele lugar. E é aqui que eu queria te chamar a atenção, aquilo que Deus já está falando no meu coração e falando para você. Uma igreja, ela começa onde existe oração. Um povo escolhido, separado, consagrado por Deus, começa no lugar de oração. Meu amigo, minha amiga, a igreja não é um galpão. Meu amigo, minha amiga, a igreja não é um lugar onde tem um ar-condicionado. Meu amigo, minha amiga, a igreja não é um lugar onde há mármore, onde há granito, onde há porcelanato. A igreja do Senhor não é onde há argamassa, onde há cimento, onde há tijolos, blocos, onde há reboco, tinta, gesso, onde há telha. Não, isso são estruturas físicas. Mas Deus não está nas estruturas físicas. Uma igreja, ela é formada de pedras vivas. Eu sou uma pedra viva. Você que está me ouvindo, você é uma pedra viva. Quando nós nos reunimos e começamos a orar, o Zoe de Deus, a vida de Deus, que é o Espírito Santo da verdade, ele começa a
pairar nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele começa a descer, ele começa a nos visitar, ele começa a nos sondar, ele começa a tocar no nosso coração, e aí nós nos tornamos um edifício espiritual de Deus, pedras vivas, não pedras mortas, não tijolos de barro. Então a igreja é onde há uma reunião de pessoas pecadoras como eu e você, falhas e falhos como eu e você, mas que reconhecem os seus pecados, reconhecem as suas falhas, reconhecem a sua pequenez e se reúnem, se juntam e começam agora a implorar o favor de Deus, começam agora a pedir, clamar, suplicar, começam a clamar incessantemente pela presença de Deus. Esse é o lugar de oração. É um lugar insubstituível. E aqui é um lugar de oração. Você veio no lugar certo. Esse vídeo para a sua vida é o vídeo certo. É um lugar de oração. É um tempo de oração. Não importa o dia que você o verá. Não importa a hora que você o verá. Agora veja bem. O inimigo das nossas almas, o opositor das nossas almas, o tentador, o acusador, o adversário das nossas almas, ele sabe que nós precisamos ir para o lugar de oração e ele vai junto. Eu quero que você não se escandalize, não é que ele vai junto ali para orar junto conosco, mas veja bem, a palavra está dizendo que quando eles vão para o lugar da oração, aquele espírito que estava escravizando aquela jovem, ele imediatamente começa a ir para quê? Para se opor, para trazer confusão. Então, o que tem acontecido nesses últimos tempos, que é a mesma coisa que acontecia nos tempos originários, nos tempos primitivos, em todas as gerações, em todas as eras, em todas as épocas, e continuará sendo assim, continuará sendo assim. Toda vez que as pedras vivas de Deus, que sou eu e você, toda vez que nós nos reunimos para orar a Deus, o tentador, o opositor, ele vai atrás para trazer uma aparência de verdade, mas a finalidade dele é causar confusão. E a palavra do Senhor diz que isso durou alguns dias. Durou alguns dias. Então o apóstolo Paulo começa a ficar incomodado. E essa incomodação eu já queria que você aprendesse que é um dom do Espírito Santo. Que dom é esse, pastor Bruno? Esse é o dom de discernimento entre espíritos. Porque se fosse olhar humanamente falando, o que aquela jovem dizia era sim verdade. Aqueles homens eram homens de Deus. Então vai ter vezes que o tentador, o inimigo das nossas almas, ele vai querer trazer verdades, ele vai querer pronunciar verdades que às vezes para o meu ego, para o seu ego, vai ser algo que parece ser bom, parece algo que vai ser um elogio bom, só que a finalidade última é causar uma divisão, é causar uma discórdia, é causar uma fragmentação do corpo de Deus, do corpo de Cristo, das nossas vidas. Esse que é o objetivo. E aí entra o Senhor e amigo Espírito Santo, nosso amado e amigo Espírito Santo, através de um dom, de um dos seus 9 dons, que é o dom de discernimento de espíritos, pelo qual, através do qual, intermédio do qual você consegue discernir que a origem, ela é contaminada. Então, o que diferencia uma manifestação que é de Deus e uma manifestação que não é de Deus é a sua origem. Portanto, cuidado, você não pode se ater apenas à forma e não apenas ao conteúdo, mas você tem que se atentar à origem daquela manifestação. De onde que vem? É aquela manifestação não vinda do Espírito Santo de Deus, aquela manifestação para... A palavra nos mostra aqui que nem mesmo daquela jovem, mas era um espírito de adivinhação que estava sobre ela, que nós estudamos e entendemos como o espírito de Pitom, que é um espírito de adivinhação. E veja bem que uma outra lição que nós aprendemos, que agora o apóstolo Paulo, ele não repreende a jovem,
Mas ele repreende, ele fala com o espírito de adivinhação, ele diz, em nome de Jesus. A palavra diz que ele diz ao espírito, versículo 18, se repetiu por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Ou seja, ele disse ao espírito, porque o Espírito Santo o impulsionou, o Espírito Santo o impeliu, o Espírito Santo, perdão, ele produziu uma indignação interior no espírito do apóstolo Paulo, e a partir disso ele entendeu que aquilo não vinha de Deus, então ele ordenou. E através dessa reflexão, através dessa mensagem, Deus está liberando hoje, a mim e a você que está me ouvindo, uma nova carga de unção, uma unção fresca, uma unção dobrada e principalmente autoridade sobre os nossos círculos íntimos, sobre os nossos círculos familiares, sobre os nossos círculos sociais de amigos, parentes, colegas de trabalho. Deus está entregando para nós, através dessa ministração, a autoridade do Espírito Santo para repreender todo espírito de confusão que tenta assolar as nossas vidas, tenta trazer confusão ao nosso ministério. E veja bem, olha o que acontece. Eles vão ao lugar de oração. Isso tudo acontece. E quando aquela jovem ela é liberta, o que acontece? Aquela jovem, como ela era uma escrava, ela tinha senhores. E esses senhores, eles auferiam lucros. Eles ganhavam grandes somas em dinheiro através daquele espírito, através daquela escravidão daquela jovem. Era um tráfico que acontecia ali, e enganando também as pessoas com dons falsos, com falsas manifestações espirituais que não são do Espírito Santo. E isso os leva agora direto para a cadeia. O que nós aprendemos aqui, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga? Que vai ter momentos na nossa vida que o lugar de oração vai te custar um alto preço. E você tem que estar preparado, você tem que estar disposto, você tem que estar ciente e consciente que o lugar de oração, uma vida de oração, vai te custar um alto preço. E você precisa estar preparado a pagar esse preço, a ponto de você fazendo as coisas certas, da forma certa, do modo certo, você vai parar na prisão. Porque os homens, o erro não aceita o acerto. As trevas não se comunicam e não aceitam a luz. A carne, ela não aceita o espírito. Existe uma luta interior, existe uma guerra invisível, existe uma guerra espiritual. Todos os dias, todos os momentos na nossa vida. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a não receber fama, a não receber glória, a não receber bajulação, mesmo que aparentemente você seja, e de fato você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você está disposto a renunciar isso e, por causa dessa renúncia, aí ter que ir preso? Pois bem, o apóstolo Paulo e Silas, que era um profeta de Deus, um homem de Deus, a palavra nos diz que eles foram parar na prisão sem que antes, e não antes, eles foram açoitados, eles apanharam em praça pública, eles foram envergonhados, eles foram humilhados, eles apanharam, eles foram açoitados e foram presos. Eles pagaram o preço. E se eles pagaram, eu vou ter que pagar, você vai ter que pagar. Você está pronto para pagar esse alto preço? Um preço de açoites, um preço de humilhação, um preço de abandono, um preço de ter que ir preso. Você liberta uma escrava, você faz as coisas certas e mesmo assim ir para a prisão? Pois bem, eu e você, nós precisamos estar preparados,
Nós precisamos estar preparados para essa prisão. Nós precisamos estar preparados. E a palavra do Senhor diz que, eu quero encerrar com esse ponto, que perto da meia-noite, o que eles faziam? Perto da meia-noite, eles já apanhados, humilhados, escorraçados, injuriados, difamados, caluniados, perto da meia-noite, eles cantavam, eles oravam e eles cantavam perto da meia-noite, ou seja, isso durou o dia todo, mas perto da meia-noite eles estavam acordados, com o corpo dolorido, apanharam, estavam nessa prisão sem dever nada, mas eles estavam em oração. Então o que é interessante? Que a vida de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro homem e mulher de Deus, ele começa com oração e você tem que estar preparado para terminar a sua vida em oração. Porque lá no versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles estavam cultuando, eles estavam orando, eles estavam louvando. Então que você fique com essa reflexão. E o que aconteceu? A oração e a adoração, os louvores que subiram a Deus. De repente a Bíblia diz que as estruturas daquela prisão começaram a tremer, a sacudir. Deus, ele moveu os alicerces, Deus moveu os pilares daquela prisão e todas as prisões se abriram e eles foram soltos. Ou seja, tudo começa com a vida de oração. Eu termino com a vida de oração e adoração. E as nossas vidas estão entregues nas mãos de Deus. Ainda que os seus motivos sejam de chorar, de lamentar, de se entristecer, você não precisa se estar sentindo bem para orar. Talvez você não está se sentindo bem, mas mesmo assim você está ouvindo esse vídeo, você está vendo esse vídeo, essa oração, essa reflexão, ela está tocando o seu coração. Porque seja chorando ou alegre, em todo tempo nós devemos adorar a Deus. Em todo tempo nós devemos orar a Deus. E as estruturas serão abaladas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos nessa hora. Fecha seus olhos, coloca o seu motivo de oração. Coloca a sua vida, talvez você tenha vivido momentos muito difíceis, mas coloca agora a sua vida diante de Deus e nós vamos estar orando, colocando a nossa vida. Amém? Senhor meu Deus e amado Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso na tua presença. Nós te agradecemos e nós te adoramos, ó Pai. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor deixou registrado na tua palavra o exemplo de grandes homens e grandes mulheres do passado, que assim como nós, eles sofreram por amor ao Evangelho. Eles sofreram por amor ao teu nome. Eles pagaram preço, eram homens e mulheres que tinham uma vida de oração, tinham uma vida de palavra, tinham vida de louvor e adoração a Deus. Isso é um exemplo. E hoje nós estamos aqui nesse momento para seguir esse exemplo. Nós estamos aqui para fazer a mesma coisa. Nós clamamos, nós suplicamos, nós te pedimos, nós oramos, imploramos, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha derramar da tua graça, o Senhor venha derramar da tua bênção sobre nós. E nós te pedimos que o Senhor venha mover as estruturas das prisões que estão na nossa mente, que todos os sofismas, que todos os bloqueios, tudo aquilo que aprisiona a nossa mente, o Senhor venha agora abalar as estruturas da nossa mente, que o Senhor venha abalar as estruturas do nosso coração e vai tirando, Senhor, nessa hora toda a tristeza, vai tirando, Senhor, nessa hora toda a angústia, vai tirando, Senhor, nessa hora, Senhor, toda a nossa fraqueza, toda a nossa pequenez, porque nós nos sentimos assim por muitas vezes, nos sentimos desanimados, nos sentimos derrotados, nos sentimos, Senhor, solitários, sozinhos, abandonados, mas a verdade é que o Senhor não mudou. Nós mudamos, mas o Senhor não muda. O Senhor continua o mesmo. E nós
Colocamos agora a nossa vida na tua presença, porque o teu amado e precioso Espírito Santo, ele continua a operar, ele continua a visitar, ele continua a falar aos nossos corações. E nós pedimos, nós oramos, nós suplicamos, ó Pai, em no nome do Senhor Jesus, abale as estruturas do nosso coração, da nossa mente. Nós te pedimos que o Senhor venha a nos ajudar a sempre ter esse lugar de oração, que o Senhor venha nos ajudar para que nós possamos ter esse momento de oração, que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, para que nós possamos ter sempre esse lugar secreto de encontro contigo. Às vezes o nosso coração nos trai, a nossa mente nos trai, os nossos sentimentos, eles querem nos fazer desanimar, esfriar, afastar da tua presença, mas nós temos certeza que com mão forte o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem tido misericórdia de nós, e nós te pedimos, nos leva a esse lugar secreto de adoração, nos leva a esse lugar secreto de oração, nos leva a esse lugar secreto de encontro contigo, esse lugar secreto de intimidade, esse lugar secreto em que o Senhor se revela, esse lugar secreto em que o Senhor fala, esse lugar secreto em que o Senhor nos visita. Nesse lugar secreto, fala aos nossos corações, fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos que nessa hora tudo aquilo que está à nossa volta, todo engano, toda mentira, toda inveja, todo ciúme, ó Deus, que o Senhor venha, que as máscaras venham cair, que a cera venha se derreter e que o Senhor venha nos dar olhos como olhos de águia, para que nós possamos enxergar, para que nós possamos ver, para que nós possamos ter entendimento, compreensão, meu Pai, de tudo aquilo que está à nossa volta. Ó Deus, nos ajude nas nossas fraquezas, derrama da tua graça e nos ajude também para que nós possamos estar dispostos e dispostas a enfrentar tudo que nós precisamos enfrentar, a estar dispostos a pagarmos o preço que é necessário ser pago, ainda que, Senhor, por fazer o certo, por dizer o certo, por praticar aquilo que é certo, nós venhamos sofrer açoites, ameaças, calúnias, injúrias, difamações e até mesmo prisão. Mas o teu Espírito Santo ainda assim estará lá. Nós estaremos cantando, adorando, orando, exaltando, e as estruturas serão abaladas. O mover de Deus virá, a presença do Senhor virá. Fica conosco, nós te agradecemos e entregamos, ó Deus, esse dia 5 de outubro, domingo, esse 5 de outubro na tua presença. Nós declaramos um domingo de paz em família, um domingo de conquista, um domingo de saúde, um domingo, Senhor, de grandes alegrias, de grandes vitórias. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos abençoe, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa estar sobre os nossos corações. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, meu amado, minha amada? Envie para o máximo de pessoas que você puder essa mensagem, essa reflexão e essa oração que está acompanhada da palavra de Deus. Se inscreva nesse canal, compartilha, dê o seu joinha, o seu like, para que o algoritmo entenda que esse vídeo é importante. Contribua com esse canal e deixe aqui os seus comentários, o seu testemunho, em nome de Jesus. E por favor, independente de você receber ou não a notificação, volte ao canal sempre, porque todos os dias haverá aqui um vídeo de oração. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Ele possa nos guardar, nos dar a bênção dEle, a paz dEle, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.